ilumine nossos pensamentos. Nós precisamos disso para prosseguirmos. E aqui nesta casa bendita, onde estamos toda semana, aprendendo sempre um pouquinho mais, com nossos palestrantes, filhos de e praticando, e vamos evoluindo. Então vamos agora pedir ao Mestre Jesus que ore por nós, que ore pelo nosso planeta, pelos dirigentes do nosso planeta, para que possamos manter a paz. É o momento que mais necessitamos de amor, de paz, de caridade. E pedimos ao Mestre que esteja conosco, nos acalentando, nos protegendo, nos dando intuição e proteção. E aqui estamos dispostos a nos melhorar, a fazer a nossa reforma e ajudar o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Acende aí para nós, família. Vamos agora a nossa amiga. Que chique, ó, agora tem microfone. Olha só. Ai, meu Deus. Obrigada. Soninho seu boquinho. Ai, gente, eu gosto de ficar sentada. Boa noite. Bem? Não é o banquinho do Raul Gil, tá, gente? É que eu acho que fica um pouco mais confortável, né? A gente sair, né, da situação de quem fala e o outro escuta para uma situação onde a gente conversa, né? Que a gente se sinta à vontade para conversar sobre o tema de hoje, né? E aprender junto com ele. O tema de hoje chama individualismo, está no livro Roteiro, do Emmanuel. Antes de eu ler um pouquinho, porque é bem grande, né, o capítulo, quando eu vi o tema, eu falei, nossa, individualismo. O que vem à mente da gente no individualismo? Fui buscar outras fontes e encontrei na Joana de Ângeles um pouco do que eu pensava, né? A Joana de Ângeles, ela faz um caminho em alguns livros dela falando do individualismo, né, com a psicografia do Divaldo, e ela faz um relato num dos livros, se eu não me engano, Amor Maior, ou Eterno Amor, isso. E ela fala assim, vamos pensar em uma época onde o homem ele não se observava, né? Ele tudo dedicava a um ser superior. Depois veio um segundo momento, um momento seguinte, aonde ele deixou de se dedicar só ao ser superior e passou a olhar só para si, né? Logo depois aí do movimento renascentista, né, que o homem saiu do que estava fora e começou a olhar só para ele, né? Então aí ele começou a buscar nele novas situações. Mais para frente, a Joana de Ângeles ela vai trazer assim, que com a evolução da ciência, o homem de repente saiu desse individualismo só eu e passou a ser comum, ou melhor assim, a relação passou a ser coletiva, mas não um coletivo ligado ao espírito, um coletivo ligado ao consumo, né? Que é um pouco das que a gente vive hoje, né? Que a gente conversou um pouquinho da outra vez e que traz um pouquinho isso hoje, né? Desse coletivo que eu faço, que todo mundo faz. Eu ando de forma que todo mundo anda. Eu uso aquela roupa que todo mundo está usando. Como se nós tivéssemos a necessidade de pertencer a algum grupo, né? De estar num grupo. Se eu não estiver num grupo, se eu não pertencer, se eu não falar a mesma língua que estas pessoas falam, é como se eu não existisse. Principalmente os mais jovens passam por isso de uma forma muito mais intensa, né? Essa necessidade de estarmos, né? E às vezes isso faz a gente fazer com que
a gente se perca de nós mesmos. Porque como eu preciso estar num grupo, como eu preciso estar lá postando as coisas, recebendo os likes, porque para dar a impressão que aí é que eu estou sendo vista e participando das coisas do mundo. A gente vai se perdendo cada dia mais daquilo que a gente é. Se alguém perguntar exatamente daquilo que a gente gosta, às vezes a gente nem sabe. Porque a gente está tão preocupado, às vezes, a viver do jeito que o mundo vai nos... Eu digo mundo material, esse mundo maluco, né, que a gente vai vivendo. A gente, às vezes, vai ficando tão preocupado em viver as coisas deste mundo em que nos encontramos, que a gente vai se despercebendo de quem somos nós. A Joana de Ângeles, num outro livro, ela chega a colocar assim, que nós, ou melhor, que o individualismo nada mais é do que uma fuga de nós mesmos, uma fuga dos nossos medos, uma fuga das nossas necessidades. Ela vai bem incisiva, ela fala que é uma superposição do ego sobre as situações, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Então, se a gente for observar bem, ela vai trazer esse individualismo como algo que nos deixa distante de nós mesmos. Aí um pouquinho do que a Joana de Ângeles traz. Porque quando a gente pensa em individualismo, aquela pessoa é individualista, né? Vamos trazer em outras palavras, não sei se vocês concordam comigo. Ele só pensa nele mesmo. É isso? Mais ou menos esse o pensamento? Né? E a Joana, ela vem dizer um pouquinho o contrário disso que a gente pensa. Na verdade, ele está tão perdido dele mesmo, ele tem tanto medo dele mesmo, que ele se coloca como superior aos outros. Não é? Olha como é que as coisas são. Por que ela traz essa conversa, né? Por que eu parti aí desse ponto? Que depois ele vai de alguma forma se ligar, porque o texto do Emmanuel, né, no livro Roteiro, gente, eu senti como um poema, assim, muito diferente de outros textos do Emmanuel. Né? Ele vai trazer esse individualismo de uma forma um pouquinho diferente. Mas fiquem à vontade para a gente ir conversando, por isso que eu trouxe esse antes, porque a gente sair um pouquinho desse pensamento de ele é individualista, porque ele só pensa nele mesmo. A Joana já trouxe a informação, não é porque ele só pensa nele mesmo, porque ele tem tanto medo de saber quem ele é de verdade, né? Que ele para ele se sobressair, né, para fugir desta situação do não conhecer-se ou de não querer se conhecer, ele se coloca nessa posição de individualismo. Então, uma pessoa que está muito mais perdida do que os demais. O Emmanuel, ele no livro Roteiro, eu vou ler o comecinho como é grande e depois eu vou conversando sobre as outras partes, tá? Tudo bem? Então tá bom. Eu vou ler do que a Kátia me mandou. É o item 33. Em contato com as ideias da revelação nova, o homem, sentindo dilatar-se-lhe naturalmente a visão, começa a perceber com mais amplitude os problemas que o cercam. Aguça-se-lhe a sensibilidade, intensifica-se-lhe a capacidade de amar. Converte-se-lhe o coração em profundo estuário espiritual, em que todas as dores humanas encontram eco. Por isso mesmo, acentuam-se-lhe os sofrimentos, de vez que as suas aspirações não surpreendem qualquer sintonia nos planos inferiores em que ainda respira. Desejaria o aprendiz acompanhar-se por todos aqueles que ama na caminhada para a vida superior. Entretanto,
À medida em que se adianta em conhecimentos e se sutiliza em sensações, reconhece quase sempre que os amados se fazem dele mais distantes. Então, olha só o que o Emmanuel traz, né? Dá para perceber como é um individualismo diferente? Não é o individualismo de quem não se conhece. É o individualismo de quem já buscou, né, evoluir enquanto espírito, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Que é o que nós, enquanto espíritos externos, estamos aqui no nosso planeta, né? Neste processo de evolução. É para quem de nós, né? Porque todos nós estamos a caminho. Eu não estou ainda totalmente nesse ponto, mas a gente vai caminhando, né? Assim, para quem de nós já se conhece, né? E aí então eu fui buscar outras coisas, né? Porque como sair daquele individualismo da Joana de Ângeles, de quem foge porque tem medo, não é? Como fugir dessa superposição do ego sobre o ser imortal que nós somos? A própria Joana traz, em outros textos, o que Kardec traz logo no comecinho do Evangelho. Conhece-te a ti mesmo. Ou dentro da pergunta que é feita, né, aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, então assim, olha, como é que a gente faz para sair desta situação e não se deixar envolver pelos arremedos negativos do mundo? Né? E os espíritos respondem que em certo tempo um sábio já dizia, né, conhece-te a ti mesmo. Porque só a gente, buscando conhecer quem somos, reconhecendo na gente os nossos defeitos e as nossas qualidades, é que a gente vai aos poucos, né, deixando este individualismo da Joana de Ângeles, né, de alguém que se acha superior aos outros por medo, de lado, e entrando no individualismo que o Emmanuel traz. Tudo bem? Ficou muito confuso? Falem comigo. Sim? Não? Não? Porque nós estamos em processo. Aí, assim, Kardec ainda pergunta para os espíritos, né? Mas então, como nos conhecermos, né? Como a gente pode fazer para que a gente se perceba, se conheça e saiba que nós estamos no caminho certo, né? Porque assim, às vezes eu posso ter a ideia de que isso é amarelo, não é? E não aceito que me digam que é verde, branco, vermelho. Isso também, né? Então, como saber o que fazer para não entrar num movimento de não conhecer isso e de saber que eu estou no melhor caminho? Antes de chegarmos a Jesus, né? Que aí a gente vai com o Emmanuel um pouquinho mais para frente, Santo Agostinho diz assim, que ele todos os dias, quando chegava a noite, ele parava por alguns minutos para observar o seu próprio dia. Tudo o que tinha acontecido durante aquele dia. O que ele tinha feito. As coisas boas, que ele tinha ficado feliz e tinha percebido a felicidade do outro em fazer. Ou as coisas que de alguma forma ele percebeu que não eram tão adequadas. Mas aí como ter a certeza de que o que eu estou fazendo é adequado ou não? Colocando-se no lugar do outro.
se eu tivesse ouvido isto que eu falei, como é que eu teria me sentido? Se eu tivesse recebido da pessoa o que eu dei, como eu teria me sentido? Assim, a gente vai aos poucos. Olha, eu não teria gostado, não, de que tinham me falado que era branco, amarelo, né? Nossa, isso me fazia pensar. E assim, ele ia aos poucos se acertando. Nós não somos detentores das verdades, até porque muitas, né, verdades do mundo, elas vão mudando no decorrer do tempo. Coisas que nós acreditávamos há anos atrás, hoje em dia já são outros pensamentos. Nós vamos evoluindo enquanto espírito, a ciência, a sociedade vai evoluindo junto com a gente. As coisas elas vão mudando. Então eu não posso dizer que é sempre uma verdade absoluta daquilo que eu disse. Quando eu era criança falavam para mim que a parede era sólida. Hoje já falam para mim que ela não é sólida, né? Que se eu for pensar nos átomos que tem ali, tem inúmeros vácuos ali que eu não consigo perceber. Então as coisas elas vão mudando. Não posso dizer que nada é uma verdade absoluta, mas o importante é eu compreender o que eu acredito. Se isso está fazendo bem ou mal para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Se isso está fazendo com que o lugar com que eu esteja está evoluindo, está em paz ou não. Tudo bem? São convites da gente ir pensando sobre as coisas. Assim a gente sai da posição de que tudo tem que ser de um determinado jeito, mas a gente vai buscando sempre o valor essencial, que é o valor do amor, da compreensão das mudanças, de se permitir a mudança, de se permitir a reflexão, de se permitir estar certo ou não. Entender que medos todos nós temos, inseguranças todos nós temos, dúvidas fazem parte de nós. E qual o melhor caminho tomar? Aquele que nos traz felicidade ao coração e que percebemos essa felicidade no coração de quem está conosco. Isso só o amor faz com que chegue. A Joana de Ângeles fala um pouquinho disso também. Dessa importância, né, de se colocar no lugar do outro e seguir os ensinamentos de Jesus, né? Amando ao próximo como a ti mesmo. Não desejando ao outro aquilo que não queremos para nós. Que era exatamente o que Santo Agostinho traz para a gente. Nessa meditação, nessa reflexão. Eu preciso ficar horas pensando sobre isso. Não. É uma conversa. Puxa, olha, aquilo ali não é bom. Se eu tivesse ali, eu não teria gostado de... Bom, mas eu já passei por aquilo, né? Como disse o Chico, a gente não pode voltar atrás, mas a gente pode sempre estar construindo novos caminhos. Tudo bem, eu percebi que isso não foi legal. Olha, pisei na bola. Fiz. Dá até medo às vezes, né? De algumas coisas que a gente faz, né? Mas daqui para frente, o que eu posso fazer para melhorar esta situação com o meu próximo e para me melhorar para que isso não aconteça novamente? Vou conseguir isso da noite para o dia? Em uma reflexão só? Não. Mas é sempre nos esforçando para que aos pouquinhos a gente possa ir caminhando.
E quanto mais a gente vai fazendo essa reflexão, mais a gente vai se conhecendo. Nossa, mas por que eu acho que essa toalha é amarela e não é branca? Será que é porque é uma cor que eu gosto? Será que ela amarelou com o tempo? Será que eu gosto de coisas antigas? E aos poucos a gente ir compreendendo do porquê das nossas escolhas e nos sentindo à vontade para mudar ou não. Compreendendo as nossas limitações. Nós somos seres em crescimento, em evolução, em desenvolvimento. Nós estamos aqui para aprender. E não aprendemos sozinhos. Nós precisamos estar juntos, porque é na relação com quem está junto comigo, eu me colocando no lugar do outro, que eu vou encontrar as respostas. Não sei se é no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, não, no Evangelho também fala um pouco sobre isso, da questão dos nômades, né? Mas vale a pena eles viverem sozinhos? Né? Eles não fazem mal para ninguém, mas eles também não interagem. Como que eles vão se melhorando se eles não têm o parâmetro do outro para o crescimento? Então, assim, é muito importante estarmos juntos e ir aprendendo juntos. Que é que o Emmanuel traz nesse texto um pouquinho mais para frente também. Que é na relação com o outro que nós crescemos. E as relações nunca são fáceis, nunca são simples. Mas nelas a gente aprende. E é nesta relação com o mundo que nós evoluímos e o lugar em que nós também estamos evolui. O nosso planeta evolui com a nossa evolução. Nós somos solidários a este desenvolvimento. Olha como tudo é importante, como tudo vai junto. O Espiritismo, ele passa, mais um ponto dele é esta solidariedade entre o ontem, o hoje, o amanhã, nesta relação que nós temos com o lugar que nós vivemos. Uma atitude nossa hoje com relação ao lugar em que nós nos encontramos vai ser positiva ou negativa nos anos futuros, inclusive em que nós nos reencontrarmos aqui. E aos pouquinhos a gente vai se percebendo como parte desse planeta lindo em relação com as pessoas que estão à nossa volta, que não vão pensar sempre como nós. Porque cada um de nós, em um momento, vai ver uma cor diferente nessa toalha. De acordo com as suas experiências, de acordo com as suas crenças, talvez, desejos, medos, de acordo com a sua história. Então não tem como todos nós estarmos pensando da mesma forma ao mesmo momento. Nós estamos aprendendo juntos, evoluindo juntos com este espaço e entre nós, mas cada um de nós na sua individualidade. Cada um de nós naquilo que nós estamos experimentando, crescendo e aprendendo. Nem sempre vamos concordar. Ah, mas aí tem que pensar como a mim? Tem que ser do jeito que eu estou falando? Com certeza, muitas vezes a experiência nos dá a certeza de que aquele é o melhor caminho. Mas a outra pessoa está num outro momento da experiência, ela não passou pelo que nós passamos. E dificilmente vai ver e visualizar as coisas como nós estamos vendo. Então, aos pouquinhos, a gente vai caminhando, compreendendo estas diferenças. Mais para frente, do ponto onde eu parei a leitura, o Emmanuel ele vai falar isso. Que aos poucos a gente vai percebendo pessoas que estavam ao nosso lado se afastando da gente. Porque já não compartilham exatamente dos mesmos pensamentos.
né? Pessoas que nós considerávamos super amigos, pessoas da família que às vezes a gente pensa, não, ele tem que estar comigo. Vai estar num rumo diferente, com aspirações, desejos, ideias diferentes. E vão se afastar também. Pessoas que, nossa, nós começamos a construir isso juntos. Olha que legal, vamos continuar. De repente já deixaram de acreditar naquilo e também vão seguir o seu caminho. E nesse momento, às vezes a gente se sente sozinho. Mas o Emmanuel, não só nesse texto, né, do roteiro, mas no Palavras de Vida Eterna, ele traz muito isto. Sozinhos, talvez dos outros, mas se conosco não nos sentimos sós, porque nós compreendemos quem nós somos, no que a gente acredita e respeitamos que o outro pense diferente. Aí sim, este individualismo nosso, que é o que o Emmanuel traz nesse texto. Aquele que já refletiu, já foi se conhecendo, né? Já descobriu que nós não vamos sempre pensar da mesma forma. Vou pensar em 2 irmãos. Eu e meu irmão fomos criados pelos mesmos pais, nós somos completamente diferentes. Pensamos completamente diferente. Mas isso não quer dizer que a gente não se respeite dentro da nossa diferença. Mas a gente demorou para aprender isso, né? Acho que em família, principalmente, a gente demora um pouquinho até a gente aprender isso. Mas quando a gente aprende, ele vai no caminho dele, eu no meu. É claro que nós estamos em evolução, tem aquele dia, nossa, eu estou tão sozinho. Mas quando a gente faz isso, né, a gente está se esquecendo da gente mesmo e da presença de Deus conosco. Aí o convite desse conhece-te a ti mesmo. Não é fácil, é um caminho árduo que todos nós estamos caminhando. Mas quando isso acontece e as pessoas vão se afastando de nós, a gente não vai entender como, ele me deixou, não vou falar mais com ele, olha, não participa mais, não quero mais saber. Não. Hoje não estamos mais juntos. Quantos amigos já não passaram pela nossa vida e de repente está cada um no seu lugar, fazendo uma coisa diferente, aí passa anos a gente se reencontra. Aí depende desse nosso aceitar, né, a situação, estarmos bem com eles ou não. Normalmente com a experiência, né, a gente vai passando o tempo, vai ficando mais gostoso de se reencontro. E isso é necessário, que é o que o Emmanuel vai trazer no texto. Que é muito importante a gente entender que, sim, nós ficamos muitas vezes sozinhos, mas não pode ser um sozinho sem a gente mesmo. Pode ser que na minha casa, de repente, as pessoas naquele momento não pensem como eu. Vou refletir, estou prejudicando alguém? Não, mas é exatamente isso que eu acredito nesse momento. Respeito o movimento dele, mas eu vou continuar seguindo. Aí Emmanuel vai trazer alguns exemplos de algumas pessoas da ciência, tecnologia, que se sentiram sozinhos em vários momentos. E graças à persistência destas pessoas, hoje nós temos luz, né? Nós já sabemos que a Terra é redonda, não é isso? E tantas evoluções vieram a partir destas pessoas que ficaram sozinhas. Que esta solidão, às vezes, ela é necessária para o nosso aprimoramento, para a certeza do que acreditamos e seguir em frente naquilo que a gente acredita. Né? Confiarmos neste pensamento. Se essas pessoas da ciência, da tecnologia, não tivessem acreditado em si, né? Ou vamos pegar bem lá atrás, né? Daquelas pessoas, eu vou pegar não sei se vocês já assistiram, é um exemplo bem infantil. Alguém já assistiu os Croods?
que é aquela família que vivia dentro da caverna e ele morria de medo de sair da caverna, até que a filha sai da caverna e a família toda vai junto e descobre um novo mundo. A filha saiu sozinha, mas precisou que isso acontecesse. E ninguém na casa acreditava nela, achavam que se ela saísse ela ia morrer 3 minutos depois, que não ia dar certo nada, que eles iam ser pegos, atropelados, que tudo de ruim ia acontecer com eles. Mas eles precisavam, né, daquela força, daquela pessoa que acreditou em si e foi para fora da caverna até eles descobrirem um novo lugar, o sol, as plantas, e que a vida ficava muito mais bonita fora daquela caverna. Assim como nós hoje, graças a essas pessoas das ciências que foram da ciência, né, que foram firmes, né, confiantes, né, e buscaram trazer mudanças. Ah, mas isso é para pessoas que pensam muito? Não. Todos nós, em tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, nós precisamos sair da caverna. É importante isso. Ah, mas eu não sei o que vem depois. Nós estamos sozinhos? Sim. Estamos sozinhos? Sim ou não? Não. Quem está com a gente? Ah, obrigada. Muito bem. A gente nunca está sozinho. Deus está sempre conosco. Não é? A gente vai tentar. Pode dar certo, como pode não dar. Mas a gente tentou. A gente saiu. A gente confiou. A gente saiu daquele individualismo da Joana de Ângeles que tem medo, por isso se coloca como superior, e entrou no individualismo do Emmanuel de quem já se conhece, de quem procura se conhecer e seguir em frente, porque confiamos em Deus. Importante essa confiança, né? Ela que nos dá força, né? Que nos dá coragem, que nos faz ser persistentes no nosso caminho, assim como cientistas, assim como cada um de nós, né? Uma pessoa que sai do sertão do Nordeste para tentar a vida em São Paulo, ele tinha certeza que ia dar certo as coisas aqui? Não. Mas tinha que confiar em si, confiar em Deus, seguir em frente. Entender que a gente acerta, que a gente erra, que nós temos limitações, que procuraremos melhorar, que nós temos qualidades que nós temos que enaltecer. E é neste caminho que Emmanuel vai trazer esse roteiro. Desse individualismo de que em muitos momentos nos sentiremos sós. Mas não porque o outro me deixou. Lembra daquele coletivo consumista que a gente não sabe quem é? Porque quer viver o coletivo que a gente conversou antes? Esse é complicado, não é? Aí sim, aí existe a solidão, né, gente, desse sozinho. Mas não de quem se conhece e compreende que o outro não vai pensar o tempo todo como nós pensamos. E daí é que vem a evolução de tudo à nossa volta, de nós e do nosso planeta em geral. Bonito esse texto, não é um poema, gente? Eu achei ele lindo na medida que eu ia lendo, né? Aí lá no Palavras de Vida Eterna, que também do Emmanuel, eu tenho um texto que ele abre e ele vai trazer uma mensagem muito parecida com essa do roteiro. Ele abre assim: que te importa a ti, né? Jesus diz no Evangelho, segue-me tu. Porque muitas vezes a gente fica tão preocupado com o nosso ego que a gente deixa de confiar. Quando nós confiamos em Jesus, nós temos força e sustentação para seguir em frente, para aceitar os nossos defeitos e enaltecer as nossas qualidades, para ter a paciência de irmos melhorando pouco a pouco naquelas reflexões de Santo Agostinho. E quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai se envolvendo nesse caminho de Jesus. E melhorando, crescendo e fazendo crescer o lugar em que nós nos encontramos.
Então este é o convite que Emmanuel traz. Aí eu vou ler só o finalzinho agora, no roteiro. Depois quem quiser ler na íntegra, né? Vou ler um trechinho do meio e o finalzinho. Quanto mais cede a favor de todos, mais é compensado pela lei divina, que enriquece de força e alegria no grande silêncio. Então, quanto mais a gente compreende o outro neste autoconhecermos, né, mais nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. Porque mesmo quando a gente não confia, não é porque Deus não está conosco através dos espíritos guardiães, dos amigos espirituais, né? É porque a gente é que não se percebe da presença deles junto de nós, né? Minha avó ainda falava, você está pedindo ajuda, mas fica com a mão nos dois ouvidos, né? Ela falava muito isso pra gente, a gente não escuta. Então é importante essa confiança. E quanto mais confiança, mais nós percebemos essa presença junto de nós. Mas a gente nunca está sozinho, né? Na marcha diária, chega à conclusão de que o individualismo ajustado aos princípios inelutáveis do bem, do amor, é a base do engrandecimento da coletividade. Reconhece que o espírito foi criado para viver em comunhão com os semelhantes, que é a unidade de todo um processo de aperfeiçoamento e que não pode fugir sem dano à cooperação. Mas a maneira da árvore no reino vegetal precisa crescer e auxiliar com a eficiência para garantir a estabilidade no campo e fazer-se respeitável. Assim como a semente, todos juntos, mas no momento da germinação, cada sementinha vai germinar de acordo com o solo em que se encontra. Não é isso? Nas parábolas dos talentos, né? Agora do finalzinho. Cada flor irradia um perfume característico. Cada estrela possui um brilho próprio. Cada um de nós é portador de determinada missão. O Espiritismo, confirmando o Evangelho, vem amparar os homens e convidar o homem a aprimorar-se e engrandecer-se, consoante a sabedoria da lei que determina, a cada um segundo as suas obras, dentro do seu individualismo, da sua procura, do seu crescimento interior. Alguém é melhor do que ninguém? Deus vai escolher um a outro? Não. Precisamos de missões grandes como as de Chico Xavier, a dos grandes cientistas? Não. Cada um de nós no nosso caminho, com as pessoas em que nós nos encontramos. Porque cada palavra, né, de amor, de benefício, de compreensão vai fazer com que outros também sigam melhorando o lugar em que nós nos encontramos. Nossa maior missão é a nossa evolução enquanto seres eternos, né? Já se falava também no Espiritismo. Isso é importante, né? Cada um de nós, então, uma flor com o seu perfume, a estrela com o seu brilho, nessa caminhada que Jesus, né, nos proporciona, né, em reencarnação aí para o nosso desenvolvimento. Então, lindo esse poema de Emmanuel, né? Nos tornando aí pessoas, porque nós somos muito importantes para Deus. A gente só precisa confiar cada dia mais nisso, né? E seguindo aí as sugestões de Santo Agostinho, né, os ensinamentos de Jesus, cooperando dentro da nossa individualidade. Isso. Então, um pouquinho do que eu tinha para trazer. Que Jesus nos abençoe, que a gente continue com esse perfume lindo, com este brilho maravilhoso, engrandecendo cada dia mais. Gente, obrigada. Vocês ficaram muito silenciosos hoje. Ficaram muito quietinhos. Muito bem.